Beleza, então. Pessoal, então a gente parou. Nós paramos na seguinte equação. Nós vimos que d2x dt quadrado mais k sobre m x, isso aqui tudo era igual a zero, certo? E nós vimos que eu mostrei para vocês que isso é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, certo? E essa equação ela soluciona por uma equação que nós chamamos de característica, né? Ou seja, nós podemos reescrever essa equação aqui, ó, diferencial de segunda ordem homogênea, da seguinte forma: lambda ao quadrado mais k sobre m, tá? Isso aqui vocês já copiaram, ok? Opa, mais k sobre m. Isso aqui tudo é igual a zero. E para resolver encontrar as raízes dessa equação diferencial, o k está positivo, passa para o outro lado, fica negativo. Então vou ter o que? Implica em que lambda é igual a menos lambda ao quadrado menos k sobre m. E aí lambda é igual a mais ou menos a raiz quadrada, vou fazer assim para ficar bonitinho, de k sobre, menos k, né, sobre m, ok? Como eu tenho uma raiz quadrada de um número negativo, eu tenho que levar isso para o complexos, né? Então dentro dos complexos eu tenho que escrever isso aqui como sendo um lambda igual a mais ou menos k raiz de k sobre m vezes i, certo? Dizendo que o que isso me diz? Que essa equação tem duas raízes e as duas raízes são imaginárias. A parte real dela é igual a zero, certo? Lembrando, quando eu tenho um número complexo, nós representamos ele por z, e a parte real é a mais bi, onde a é a parte real e b é a parte imaginária, tá? B é a parte imaginária, certo? No nosso caso aqui, a nossa EDO tem duas raízes, sendo que o A é zero. A gente não tem parte real, a gente só tem parte imaginária. Você consegue perceber aqui, ó? Tá. Então, na física, nós chamamos essa quantidade aqui, ó, que implicitamente já é imaginária, a raiz de K sobre M, nós chamamos de ômega zero. Nós dizemos que isso aqui é ômega zero. O que é esse ômega zero? Nós chamamos de frequência angular. Tá, pessoal? Isso aqui é praticamente a revisão só da última aula, viu? Frequência angular. Ok? Bem, qual a unidade da frequência angular? Tá? A unidade dela hertz. Ok? Unidade é o hertz. Estão copiando? Quer dizer, até aqui eu já tinha falado. Essas três últimas linhas. B? Isso, a parte imaginária é o B. Isso. E A não tem no nosso caso. No nosso caso aqui, ó, nós não temos parte real. Nós só temos uma parte imaginária, que é essa parte aqui que está acompanhando com I, ó.
tá? Vocês pegaram o livro de Geusiese? Nem procuraram, né? Esse resultado aí vai ser zero, é isso? O resultado de A é 0. O de B não. O de B é raiz de K sobre M. Tá? E aí, olha só. Aqui que vem a parte interessante. Porque assim, toda EDO, lembra lá quando vocês faziam equações do segundo grau? E você tinha as condições lá para delta. Você encontrava assim, ó, na equação do segundo grau. Vou colocar assim. Equação do segundo grau. Vocês faziam assim, ó. Se delta for maior que zero, aí vocês diziam aqui x1 é diferente de x2. As duas partes eram reais e distintas. Aí você tinha outra condição. Se delta fosse igual a zero, x1 era igual a x2. As duas partes eram reais e iguais. E aí tinha outra condição aqui. Se delta for menor que zero, vocês diziam que ele não existia dentro dos reais. Certo? Não eram essas três condições na equação do segundo grau? Né? Então a mesma coisa acontece para EDO. Bem parecido, tá? Vai acontecer assim, ó, da seguinte forma. Para EDO é assim, ó. Para EDO fica assim. Se no caso lambda 1 e lambda 2 lambda 1 e lambda 2 for não, peraí. Tá, é esse mesmo. Se lambda 1 e lambda 2 são reais e distintas, se lambda 1 e lambda 2 são reais e distintas, então eu tenho como solução de uma equação diferencial do y de x é igual a uma constante C1 e de lambda 1 x mais C2 e de lambda 2x. Não se preocupem com essas equações, porque eu só estou colocando só para efeito de conhecimento. O que importa é a terceira condição, que é a que dá complexa. Essa que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Eu só não vou colocar aqui para não dizer que eu estou colocando furado, tá? Então a outra condição é: se lambda 1 for igual a lambda 2, se lambda 1 e lambda 2 são reais e iguais, aí a gente vai ter a condição y de x vai ser igual a C1 e lambda x mais C2x e lambda x. Tá? Agora o importante, que é isso que eu quero mostrar para vocês, porque a nossa solução não foi uma complexa, então é essa a condição que eu quero que vocês aprendam. Se z é igual a mais bi e lambda for igual a mais bi, então a condição é essa. A solução vai ser y de x e elevado a x C1 seno de bx mais C2
seno, quer dizer, perdão, aqui eu errei, desculpa. C1 cosseno de bx mais C2 seno de bx. Agora tá certo. Tá, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Tá? Essa que é a mais importante pra gente. Por que que essa é a mais importante? Você pode subir um pouquinho, que eu acho que na frente está... Tá? Esse cara aqui é importante. Por que tem importância nesse cara? Olha só. A solução daquele nosso movimento oscilatório da mola, ela deu um resultado complexo. Aí a moça agora perguntou, e o A vale quanto? O A é zero, não é zero? Que eu falei agora há pouco, naquela solução é zero. Se A é zero, qualquer número elevado a zero é igual a quanto? 1. Então esse cara some. E qual é a solução que vai ter para aquela condição lá? C1 cosseno de B, onde B é raiz de K sobre M, lembra disso? Né? No caso não é X, porque lembra que a EDO é dx dt, aí no caso no lugar de X vai ser T. Então, como a parte real é zero, esse cara vai dar 1. Então vai sobrar C1 cosseno de Bx mais C2 menos seno de Bx. Qual é a importância disso? Porque isso aqui, cosseno e seno, são funções senoidais. E qual é a característica de uma função senoidal? Essa é a característica de uma função senoidal. Toda função senoidal, ela obedece esse movimento aqui, ó. Poxa, difícil. Não tem mais pincel. Aqui, ó. Demais, olha. Vamos ver. Possível. Olha lá, ó. Bora ver se isso aqui vai. A função senoidal, ele vai fazer isso aqui. Aí você pergunta, o que tem a ver isso com o nosso movimento? É um movimento. Deixa eu clicar aqui. Isso aqui fica certinho. É um movimento periódico. Ele sai de A, vai até menos A, sobe para A de novo e vai para menos A, ou seja, ele sobe e desce. Lembra da mola? Ele vai e volta. Então existe uma função matemática que descreve esse movimento periódico, e essa função matemática é do tipo cosseno e seno. E lá, quando nós formos resolver os problemas de movimento oscilatório, vocês vão ver que ou você usa cosseno ou você usa seno, tanto faz, porque os dois têm funções de movimento periódico. Tá? A única diferença que vai ter entre eles é a fase, e depois a gente vai falar sobre isso, sobre a fase do movimento. Ok? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou provando que existe uma equação matemática que descreve o movimento periódico de um oscilador. Tá? Na verdade, eu não estou provando. Na verdade, eu estou mostrando o que tem, eu vou provar depois. Daqui a pouco eu vou mostrar que o movimento periódico de um pêndulo converge para uma função senoidal. Tá? E aí o mais legal é que depois que nós entendermos que o movimento periódico de um oscilador massa-mola, ele é igual ao movimento periódico de um pêndulo, e é igual ao movimento circular, que é igual a um pêndulo físico, você vai ver que você vai ter a capacidade, a habilidade de não somente resolver um tipo de oscilação, mas todos os tipos de oscilação, não importa qual seja ela. Não importa qual seja ela. Tá? Porque você vai ver que todas são iguais. Todas obedecem isso aqui, ó.
Ok? Posso passar a próxima página? Bem, eu vou também mostrar para vocês, mas isso mais à frente. Por enquanto, vocês vão aceitar o que eu vou falar. É que eu vou provar para vocês que o movimento oscilatório, o movimento de uma mola, ele é idêntico ao movimento circular, tá? E eu vou primeiro vou fazer vou dar um exemplo aqui, sem fazer cálculo ainda, porque eu vou deixar isso para mais à frente, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Imagina o seguinte, olha só. Imagina a seguinte situação, vou desenhar aqui para vocês. Vocês vão ficar legal. Vai já aparecer, já vai entender. Vai já entender. Então imagina o seguinte. Imagina que você pegue uma lanterna e você coloque luz nessa mesma situação aí, ó. E você tenha um objeto que está girando no movimento circular de raio R, certo? Quando você ilumina esse objeto que está girando, na parede você vai ver o que? Você vai ver a sombra desse objeto em tempos diferentes, não é verdade? E conforme esse objeto gira, você vai ver essa sombra ir para um lado e ir para o outro, fazendo um movimento periódico. Você vai ver que o movimento circular dele descreve um movimento periódico na sombra, tá? Um movimento oscilatório, ok? E a gente consegue mostrar a relação, provar que as duas são movimentos de oscilação, ok? Outra forma também de ver que o movimento de oscilação é verdadeira é que a distância de um comprimento de onda, que se chama lambda, é de um vale ao outro, dessa ponta a outra, isso aqui se chama vale. Se eu pegar essa ponta, acompanhe comigo, e eu virar as duas e juntar, isso não vai me dar uma circunferência? É justamente uma ida e uma, ele saiu de cima e foi para baixo. Se eu pegar e juntar, isso dá uma circunferência. Olha, eu falei 3 vezes, provando 3 vezes que todo movimento circular é um movimento periódico. Tá?
E agora eu vou mostrar matematicamente. Eu mostrei uma equação para você e eu vou provar que existe uma equação que vai convergir para essa que eu acabei de mostrar. Pessoal, presta atenção no que eu falei 3 vezes. Isso vai estar na prova e o cara não vai colocar. Todo movimento circular é um movimento periódico. Todo movimento periódico é um movimento. Por quê? Por quê? Bora lá, quem vai ser o iluminado? Por quê? Todo movimento circular é um movimento. Tá, mas por quê? Vamos lá. Tem a mesma distância? Não. Por quê? Quase isso. Por quê? Qual é a função que descreve o movimento periódico? Uma função senoide. Uma função senoide. Porque no movimento circular é uma função senoidal. No movimento de uma mola é uma função senoidal. No movimento de um pêndulo é uma função senoidal. O que é uma função senoidal? Uma função seno ou uma função cosseno. Pode ser senoide ou cossenoide. Beleza? Ok? Então vamos lá. Olha só como vai ser a brincadeira. Vamos precisar do cálculo 1, viu? Agora. Quem aprendeu o cálculo 1 vai ser agora. É agora que vai ser o cálculo 1. Então olha só, a brincadeira vai ser assim. Vou tentar fazer aqui. Não sai legal a mola, que ele não faz movimento de giro, tá? Mas supõe que isso aqui é a mola, pessoal. Esticou demais. Esticou demais, mas não é o caso, tá? Lembra que a mola não pode esticar demais, porque se ela estica demais, ela não é um movimento harmônico simples. Nem todo movimento periódico é um harmônico simples, mas todo harmônico simples é um movimento periódico. Então olha só, supõe que eu tenha esse zero aqui é a origem dele, quando ele está paradinho, e alguém pegou e puxou uma determinada distância, tá? Eu vou chamar essa distância aqui geralmente a gente coloca de A, tá? Que é a amplitude máxima. E ele vai oscilar de mais A a menos A. Vai ficar fazendo isso, ok? E como nós já vimos, aplicando a segunda lei de Newton, tudo aquilo que a gente já viu, opa, ai, não acredito, tá, a gente tem uma força, que é a força elástica, e ela é igual a menos kx, não é isso? Menos kx. Esse menos é por quê? Por que tem esse menos aí? Porque é uma força o quê? Restauradora. Também pode ser, não tem problema não. É correto falar força reversa? Reversa? É correto falar assim também se dele? Fica meio estranho, né? Reversa. Sei lá. Contrária. Não sei. Na dúvida é melhor não. Tem que procurar a definição de reverso no dicionário pra gente ver se fica legal. Ok? Então a gente viu, isso aqui eu estou fazendo de novo, a gente já fez no início da aula, na aula passada. Então isso aqui é dado pelaquela equação diferencial D2, quer dizer, M D2x. Na verdade eu vou até pular, porque isso aqui a gente já fez. É dado por D2x, desculpa, dv dt mais k
K sobre M x, isso aqui é igual a zero, certo? Aí agora olha só, agora é o pulo do gato. dv dt é igual a menos K mx, certo? Estava de um lado, passou para o outro. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Agora olha lá, ó. Vocês lembram da regra da cadeia? Da derivada, regra da cadeia? dv dt é igual a dv. Eu posso escrever dv dt assim, ó. Vê se vocês concordam comigo. dv dt é dv dx dx dt. Vocês concordam comigo que é a mesma coisa? Você concorda comigo que é a mesma coisa, eu não mudei nada? Faz sentido? Faz sentido? Observa que se eu cancelar dx com dx, volta a ter dv dt. Não é verdade? Então eu mudei alguma coisa? Não, não mudei nada. Aí vem o segredo. Mas o que é dx dt? Deslocamento pelo tempo. O que é a derivada do deslocamento pelo tempo? E aí, pessoal? Na física, quando eu divido espaço dividido pelo tempo, isso é o quê? Não é velocidade? Então, dx dt é o quê? V. Não é verdade? Dx dt não é V? Então eu posso escrever assim, ó. Eu posso dizer que dv dt é a mesma coisa que dv dx vezes v. Não é? É ou não? Fiz alguma coisa que vocês não entenderam? Não, né? Não entendeu? Vamos lá, ó. A aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo, certo? Pela regra da cadeia, eu posso escrever dv dx dx dt. Por quê? Porque se eu cancelar dx com dx, eu volto a ter dv dt do outro lado, então não mudei nada no meu problema, não fiz nada, certo? Mas, quando eu faço dv dx dx dt, eu tenho essa relação aqui, ó, espaço sobre tempo. E na física, a derivada do espaço dividido pelo tempo é velocidade. Então eu vou ter que dv dt é dv dx vezes v. Repetir a primeira em relação. Repetir a primeira, porque aqui não tem relação física, mas aqui tem. Ok? Para que eu fiz isso? Vamos lá, vamos numerar aqui. É a equação 1, 2 e 3. Então, ó, tendo essa relação aqui, ó, vamos fazer assim, ó. Substituindo 3 em 2, nós vamos ter o seguinte, que dv vezes dv sobre dx vezes v tem que ser igual a menos k sobre mx, não é verdade? Aí olha só, agora eu vou separar quem é x com x e quem é v com v. Esse dx aqui está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando para ficar junto com esse x aqui, ó. Então eu vou escrever assim, ó. V dv é igual a menos k sobre m x dx. Tá parecendo algo familiar para vocês isso? Lembra de cálculo 1? Se eu quero achar o v total de um diferencial, o que eu faço no cálculo 1? Eu tenho algo pequeno e eu quero achar o todo. O que eu tenho que fazer? A derivada eu acho algo instantâneo, algo pequenininho, não é assim a derivada? A derivada não é algo pequeno, não é algo infinitésimo? Quem é o oposto da derivada?
Quem é o oposto da derivada? Quem é o oposto da derivada? O oposto. Fala, integral. Integral. O oposto da derivada é integral, não é verdade? Se eu tenho algo pequeno e eu quero achar tudo, o que eu faço? Integra. Não é assim? Vocês lembram disso aí, cálculo 1, pessoal? Se tiveram cálculo 1, tiveram, né? Então, até integral. Beleza, então esse é o suficiente. Então, olha lá, ó. Por que eu vou integrar? Porque, olha só, eu peguei, agora vocês vão entender. Porque, às vezes o cara fala assim, o professor está inventando essas coisas, não sei de onde. Olha qual é a situação. Eu peguei o bloco e puxei, certo? Bem, eu solto o bloco vai oscilar. Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu queira determinar a velocidade do meu bloco em qualquer ponto do espaço que ele vai percorrer. Quanto é a velocidade naquele ponto? Como é que eu faço para determinar a velocidade desse ponto? Ou seja, vamos supor, imagine que eu queira saber, a pergunta de vocês é, determine a velocidade quando ele chega nesse ponto aqui. Poxa, ele é demais. Já que eu peguei pincel novo, mas nem presta. Aí. Ó, vamos supor que eu queira saber a velocidade nesse ponto. Que ponto é esse? Vou chamar de x. Nesse ponto x eu quero saber essa velocidade. Nesse ponto x, quanto é a velocidade? Vamos supor que seja esse o problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que integrar de a x e de v0 até um v que eu quero determinar. Eu vou integrar do ponto A máximo até o x que eu quero saber, e da velocidade inicial, que é 0, porque eu solto, ele começa do 0, até um v que eu não sei quanto é que é. Por isso que eu aplico a integral. A integral é para isso, pessoal. Integral não se inventa. Você olha o problema, eu tenho um diferencial, bem, eu quero saber quanto é que é nesse ponto. Integra de um ponto ao outro, a velocidade de um ponto ao outro, acabou. E é isso que nós vamos fazer agora. Tá? Aí olha só, vou integrar dos dois lados, ó. Aqui eu vou integrar de V0 a V. V0 é a velocidade inicial até a velocidade final, que é que eu quero saber. E vou integrar de A até X. Certo? Vem, vamos lá. Quanto é a integral de V dV? Pessoal, essa aí é quinta série. Quanto que é? Vou fazer assim, ó. Olha lá, ó, vou fazer assim, ó. Porque o aluno não sabe com V, você sabe com X. Quanto que é essa integral aí? Não me decepcione, pessoal. Fala essa integral, pelo amor de Deus. Quanto que é? X sobre x ao quadrado sobre 2, não é? Lembra lá? Lembra, pessoal, como faz essa integral aqui, pessoal? Vocês não fizeram exercício nas férias, né? Pessoal, pelo amor de Deus, vamos lá. Ó, a regra é assim, ó. Só para lembrar vocês. A integral de x elevado a n dx de um polinômio. Isso aqui vai ser x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Agora lembrou? Então, se x é 1, então a derivada dele vai ser x ao quadrado sobre 2. Se x é 2, a integral dele vai ser x ao cubo sobre 3. Então, vamos lá. Se a integral é v dv, quanto que é o resultado dessa integral? V ao quadrado dividido por 2, não é? É ou não? É ou não? Quem tem dúvida? Então vamos lá.
Vocês pensaram que engenharia ambiental não tinha cálculo. Ou ambiental já, foi mal. Produção. Estou confundindo com ambiental com a outra. Tá? Então aqui ó, vai dar V ao quadrado sobre 2 no intervalo de V0 a V. Ok? Isso aqui vai ser igual, olha lá, ó. Isso aqui vai ser igual, ó. Lembrando, K sobre M são variáveis dependentes ou constantes? K muda. O material muda de estado, ele... E a massa muda? Muda? Massa muda? Conforme o tempo vai passando na mola, a massa vai mudando, a massa do bloco? Não, então ele é constante. Então a integral de uma constante sai da integral, não é assim? Lembra lá da propriedade da integral? A integral de AX dx, onde A é uma constante. Então isso aqui é a mesma coisa que A integral de x dx. Propriedade da integral. A constante sai da integral. Eu não integro uma constante. Certo? Então, desse lado vai ficar o seguinte. Vai ficar menos K sobre M integral de x. E aí, essa integral aí, ó, de A a x. Quanto que é essa integral aí, x dx? X ao quadrado sobre 2. Então vai ficar, ó, V ao quadrado sobre 2 vai ser igual a menos K sobre M de x ao quadrado sobre 2 no intervalo de A a x. O ponto que eu quero determinar. Vocês lembram desse simbolismo aí? Opa, eu não coloquei aqui. Esqueci. Aqui, ó. Aqui vai integrar também de V0 a V. Aí lembra como é que a gente faz aqui com essa barrinha? Limite superior menos limite inferior. Limite superior menos limite inferior. Vocês estão começando a lembrar do cálculo 1, né? Então vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Hoje é o teste do cálculo 1 hoje. O outro já se assustou, né? V ao quadrado sobre 2 menos V0 ao quadrado sobre 2 vai ser igual a menos K sobre M. Aí vai ficar assim, ó. Superior x ao quadrado sobre 2 menos o inferior A ao quadrado sobre 2. Certo? Ok? Então olha só. Como o movimento do meu bloco eu puxo e solto, qual é a velocidade inicial dele na hora que eu solto? 0. Então essa quantidade aqui, ó, é 0. Não é verdade? Porque V ao quadrado, 0 ao quadrado é 0. 0 dividido por 2 vai dar 0 também. Pois é. Beleza. Aí ficou assim, ó. Aí, ó, o 2 é constante aqui. Observa que eu tenho 2 e 2 aqui, ó, no denominador. Certo? Eu posso botar ele em evidência, escrever assim, ó. Verifica comigo aí se está certo o que eu estou fazendo, ó. V ao quadrado sobre 2 é igual a menos K sobre 2M x ao quadrado menos A ao quadrado. Fiz alguma coisa de errado aí? Fiz alguma coisa de errado aí? Eu posso botar o 2 em evidência, visto que o 2 ele é o denominador comum para x e para A. Não é? Olha lá. A sobre B mais C sobre B. Isso aqui é a mesma coisa que A mais C
sobre B. E eu posso escrever isso como sendo 1 sobre B de A mais C. Não é verdade? É ou não? Foi o que eu fiz. Tá certo? Tá certo? Já deu? Poxa, agora tá me empolgando. Tá, então olha só, rapidão. Para exercício, rapidão. Vou cancelar aqui, ó. Então esse 2 cancela com esse 2. Aí fica para exercício você provar para mim isso aqui, ó. Você vai mostrar que V é igual a raiz quadrada de K sobre M vezes a raiz quadrada de A ao quadrado menos X ao quadrado. Tá? Essa é a resposta final. Isso. Isso aí você vai só... Você não vai fazer... Não vai mais nem integrar nada. Aqui você vai ser só organizar a matemática. Você vai organizar aqui, matematicamente, porque quando você colocar a raiz quadrada aqui vai dar negativo. Aí você vai fazer umas manipulações aí bem rápidas, tá? E você vai encontrar aquele resultado ali. Vai dar negativo. Eu quero que você mostre que daqui você encontre isso. Vai dar negativo. Ah, então, no caso, toda essa equação aí na Ah, parte. ele vai. Não, toda a equação está aqui, eu fiz para você. Aí eu quero que você fique para exercício para casa, você sair daqui e chegar aqui. Sair daqui e chegar aqui. Da resposta para. Daqui para a resposta final. Aqui só vai organizar, aqui só vai arrumar matemática, aqui não tem nada para fazer. Tem que ficar negativo. Porque aqui não está negativo. Quando tu passar aqui o quadrado aqui vai dar uma resposta negativa e você manipula sozinho aí. Acho que ele já enxergou aí, ele já falou. Você vai postar essa aula? Você vai postar essa aula, né? Já, eu acho que hoje, amanhã já deve estar. Calma aí, pessoal.